podcast é o nosso parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Eu sou o Emerson Cristiano. E eu, Evandro Ximenes. E hoje a gente vai tratar aqui sobre dois assuntos que permearam aí os noticiários desta semana, né? A reportagem lá do Pandora Papers, uma reportagem, né, de um projeto, né, do Consórcio Internacional de Imprensa, que descobriu dinheiros aí de mais de 900 autoridades mundiais em paraíso fiscais, as offshores, né, as empresas aí que são abertas em paraísos fiscais, que têm a finalidade de esconder patrimônio. E a segunda pauta do nosso podcast hoje vai ser a fusão entre o DEM e o PSL. Essa fusão deu origem a um novo partido, o União Brasil, né? Acho que é União pelo Brasil. União pelo Brasil. Isso. Vamos lá. E é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre esses dois assuntos. Vamos daqui a pouco se aprofundar em cada um deles. E mais uma vez eu te peço aí o seu apoio. Pega esse episódio, envia para um amigo que gosta dessas temáticas e compartilha com ele, interage com a gente. Nós estamos em todas as redes sociais, a gente está no Instagram, nosso Instagram é @é-o-nosso-parecer. Nós estamos também no YouTube, o nosso canal é o Nosso Parecer. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Amazon Music. Ou seja, não tem desculpa para não acompanhar esse nosso projeto. Isso. E a gente conta com vocês, a gente quer fazer esse projeto juntamente com vocês. Então, nos ajuda aí nesse projeto e faça parte, comente. A gente aqui quer realmente construir um projeto que a gente tente se aprofundar nesses debates que permeiam, né, a sociedade, mas a gente elaborando um ponto de vista mais técnico, jurídico, com menos paixão, né, um pouco mais de razão e conhecimento. E a gente está disposto também a ouvir a quem pensa contrário a gente. Conto com o apoio de vocês. E vamos lá ao nosso primeiro tema. O Evandro vai ficar encarregado hoje de trazer essa temática e conceituar para a nossa audiência o que é o que são os paraísos fiscais, o que são essas offshores e o que ela tem a ver com o Brasil, por que a gente vai falar disso e qual a relevância dela, né, para a nossa economia e tudo mais, questão legal, se é legal ou não, porque tem dois debates aí, eu sei, né, um debate da legalidade e outro da moralidade, né, e fique à vontade, Evandro, expõe aí o seu parecer. Lá, né? Nossa, agora o meu parecer sobre as offshores, né. Primeiro, para começar, a offshore nada mais é do que... Vamos pegar o caso aí do Paulo Guedes, né, que é o tema da semana. O que foi que ele fez? Ele pegou o dinheiro dele, eu acho que 2014, 2015, e colocou no paraíso fiscal, né, com o Drug Nori, eu acho que é o nome do offshore dele, que estava nas Ilhas Virgens Britânicas, né, que lá tem regras próprias. Aí, essas offshores nada mais é do que praticamente... Para resumir, é você pegar seu capital e colocar nesses locais, porque lá a questão de imposto e tudo isso é mais branda, né? É diferente de você deixar esse dinheiro aqui no Brasil que vai ser tributado. Ou seja, a offshore nada mais é do que você fugir de pagamento de impostos e também para tráfico de drogas, essas coisas. Tudo que
que não presta, que eu acho, né? Aí sobre a questão se é legal ou se não é legal. No Brasil é legal, a offshore é legal. Qualquer pessoa pode abrir uma conta lá e tal, mas tem que declarar isso para a Receita Federal. Tudo bonitinho. Aí o Emerson falou da questão se é legal, imoral e tal. No caso do Paulo Guedes, são os dois, né? Tanto é ilegal como é imoral, né? Aí para começar sobre a questão da ilegalidade, existe uma lei que é o Código de Conduta da Alta Administração Federal, tá certo? Aí no artigo 5º, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, né? É vedado o investimento em bens cujo valor a cotação possa ser afetado por decisão política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fins especulativos e tal, e tal, e tal. Ou seja, tanto o Paulo Guedes como o Roberto Campos Neto, né, eles estão em posições de privilégio, porque eles definem a política monetária nacional. Ou seja, principalmente o Paulo Guedes, ele vai definir... Só para explicar para nossa audiência, o Paulo Guedes, ele é o nosso ministro da Economia. Isso. É ele que dita as ordens, as regras da economia do nosso país. E o outro, ele ocupa o cargo de... Presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central. Ou seja, a gente está falando aqui de duas figuras que ocupam papéis importantes quanto aos rumos da economia do nosso país, né? Isso. E o Evandro citou algo bem interessante. Existe um código de conduta que veda, né? Isso. Veda que autoridades, ou seja, pessoas que ditam as ordens do país, que diz se vai existir mais tributo ou não. Ou seja, essas pessoas não podem ter essas offshores, né? Não, e outra coisa, por exemplo, como o dinheiro dessa galera tá lá fora e tá em dólar, né? Ou seja, essa variação cambial, eles ganham muito dinheiro só nessa variação. Por exemplo, se aumentar 5 cents, 10, 15, isso aí vai, de um dia para outro, eles podem ganhar mais de 200 mil reais. Eu acho que é por isso que a lei veda, né? Porque isso. O cara, de repente, um ministro da economia, ele pode tomar uma decisão que o dólar aumente ali 10 fique mais caro. Por exemplo, alguns centavos, ele vai ter bastante lucro nessa decisão dele, né? É a questão da informação privilegiada e do cara tá ali montando estratégias econômicas para se beneficiar. Não, e outra coisa, na proposta de reforma tributária, o Paulo tinha colocado lá no texto que os dinheiros da offshore, se fosse trazido no Brasil, ia pagar uma tributação bem pequena. Ou seja, ele estava legislando, né, fazendo de tudo por causa própria. Ou seja, valoriza o dinheiro dele lá fora, né, o patrimônio dele aumenta muito, aí traz o dinheiro para cá e... Tá entendendo? A estratégia da offshore, como o Evandro explicou, é o seguinte: o cara tem, por exemplo, uma fortuna aqui de 10 milhões. Aí, o Brasil aqui, a tributação dele é, por exemplo, 10%. Lá no paraíso fiscal, como se trata de um país, os países têm autonomia, né? Para controlar a sua carga tributária. Não, lá no paraíso fiscal é de 1%. O cara pega esse dinheiro, ao invés de ele deixar no Brasil, ele coloca nesse paraíso fiscal para driblar o sistema tributário nacional. Isso. E fica muito mais em conta, né? Porque ele paga menos imposto lá, aí quando for trazer o dinheiro para cá, né? Eles não pagam os impostos e se enriquecem, assim, com muita facilidade. Por exemplo, esse exemplo que eu dei aí da variação do dólar. Eu acho que, se eu não me engano, no começo do mandato, o dólar estava na faixa de R$4, né? Hoje já está quase 5 e pouco. 5,50. Ou seja, essa variação de R$1, quase 2, aumenta muito o patrimônio dele. Ele colocou o dinheiro lá em 2014, 2015. Ele colocou 9 milhões de dólares lá fora, né? Ou seja, naquela época, o dólar, se eu não me engano, era na faixa de R$3 em 2014, 2014, né?
Deixa eu consultar aqui rapidinho. Pode continuar aí falando. Ou seja, vamos imaginar que o dólar lá, ele colocou 9 milhões de dólares lá. Aí o dólar tá R$3. Beleza. 2,66 em 2014 e hoje está de 5,52. Lá 2,86, né? E hoje tá quanto? 5,52. 5,52. Dá uma diferença de 2,66. Aí vamos multiplicar por 9 milhões, né? Que vai dar... Pronto, ele lucrou 23 milhões de lá até hoje. Não, quase 24, ó, 23 milhões e 940 mil reais. Não é um dinheiro muito fácil, não? Aí, muito fácil. só Só lá, pelo né? fato do dinheiro dele não estar no Brasil, né? Isso aí é uma forma de você driblar o sistema tributário nacional, né? Isso aqui a estratégia, né, que os ricos, né, as grandes empresas usam para driblar o sistema tributário nacional. Coisa que a população comum não pode. A gente nem tem como, né? Nem tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa. É aquele negócio, né? Quem paga de fato tributo aqui no Brasil é pobre. Rico não paga tributo. O rico, ele não paga tributo sobre a lancha, ele não paga tributo sobre o helicóptero. Não, e na hora de pagar, o governo sempre faz a renegociação da dívida, perdoa, né? Perdoa, como aconteceu no caso da Oi, né? Foi um caso emblemático. A Oi tinha uma dívida bilionária, né, com o Estado, e o Estado perdoou essa dívida e ofereceu um projeto de... que ela está tá se reestruturando, né? Tá se reerguendo, né? Tá se reerguendo economicamente. É algo que é legal, né? Não tem nada de ilegal, Isso. mas para determinadas pessoas não se pode, não é permitido por fato da posição, né, que eles ocupam dentro do Estado. Eu acho que essas offshores, era pra essa galera tudo pagar o imposto pra Receita, né? Beleza, você deixa o dinheiro lá, mas o que for rendendo, você vai ter que pagar. Exatamente. Porque assim é muito bom, né? Você deixa o dinheiro lá... Um percentual, né? Se não vai se subiu ali tantos por cento, vai ser um percentual sobre esse por cento. Ó. Sobre o rendimento. Sobre o rendimento. A gente viu aqui que ele lucrou 23 milhões, aí pega quase 24, né? Aí taxa esse dinheiro, né? O ministro Paulo Guedes, ele falou que nada estava escondido, né? Que quando ele foi assumir o cargo de ministro, ele declarou, disse que tinha todas essas empresas lá e tudo mais. Ou seja, não tinha nada oculto. Ele afirma isso. Mas independentemente disso, ele, na posição, ele sabendo da posição que ele iria ocupar, por uma questão moral, né? Uma questão ética, ele não deveria mais ter essas empresas. Deveria ter passado para alguém. Enfim, não é legal isso. Não fica bom, na verdade não é moral. Coloca realmente em xeque ali, né? Principalmente os rumos que a economia do Brasil tomou. O dólar numa crescente... E ele tá lucrando com isso, e ele não se preocupa com isso. A gente tá pensando o quê? Não, esse cara tá se beneficiando disso. Pois é. Não, e aí eu tava vendo a notícia. Abre margem para isso. 19 milhões de pessoas que estão passando fome, né? 19 milhões, né? Aí tem aquelas imagens da galera do Rio de Janeiro pegando osso. Sim, teve um caminhão de osso que foi assaltado no Rio de Janeiro. Você não sabia não, foi, né? Um caminhão de osso, aqueles caminhão de frigorífico, né? Que o boi chega lá, você tira a carne, aí sobra ali os ossos, né? E aí esse caminhão foi assaltado. A gente está vivendo uma realidade que, para muitos talvez que não nos escute, né? O nosso meio, para onde a gente vive, realmente é algo surreal, fora do normal. Mas existe já hoje uma parcela da população brasileira
que está vivendo uma condição subhumana. A fome realmente voltou, essas pessoas estão sendo atacadas pela fome. E além da fome, tem a questão também da insegurança alimentar, né? A insegurança alimentar. Que é quase uma fome, só porque é aquelas pessoas que não sabem o que vão comer, né? Não tem aquela certeza. E essa galera toda aí só negando imposto pro país, o país passando por dificuldades financeiras, sem dinheiro para programas, por exemplo, como aquele do absorvente. É muito interessante, o país nunca tem dinheiro para nada. Um projeto desse, que está dando um mínimo de dignidade às mulheres, que é a questão ali do absorvente, o presidente tem a coragem, a ousadia de vetar. A desculpa dele é que o projeto, na forma que chegou para ele, a forma de custeio, né? Isso, não indicou de onde tirar o dinheiro, então ele poderia responder por crime de responsabilidade. Aí é muito cínico o governo, sabe por quê? Porque o governo, nesse momento de vetar um projeto desse, ele usa o argumento de crime de responsabilidade. Mas o governo, na hora de pegar uma criança e colocar uma arma nela, ele não pensa que ele pode estar cometendo um crime de quebra de decoro. A questão da pandemia, a forma como ele levou, ele também não se preocupou em nenhum momento que estaria cometendo um crime de responsabilidade. Mas para isso ele usou a lei de responsabilidade, né, para vetar. No mínimo um cinismo, uma desculpa incabida, né? Você vetar um projeto de lei desse eu tava vendo a prova da desumanidade desse presidente. É horrível. Um dos problemas do Brasil é a questão da sonegação, porque a galera que tem dinheiro mesmo vão fazer de tudo para não pagar. Até tu tava me dizendo que tem um projeto de lei que eles querem limitar para cada pessoa andar só com R$300 físico, né? Exatamente, já está tramitando. A gente pode até trazer esse assunto um dia aqui para o podcast. É a questão, a lei, ela trata da circulação de moeda. Eles querem limitar em R$300, né, em espécie, o valor que cada cidadão... Eu acho que seria muito benéfico, porque hoje em dia, pelo menos a galera mais nova, né, quem é dos anos 90 pra cá, todo mundo usa cartão. Exatamente, cartão, é mais Pix. Pra galera que é mais antiga, que já é idoso. Porque assim, se for tudo digital, isso pegaria a galera que sonega, pegaria o crime organizado. Aí vem o lobby, né? Será se o ministro da Economia nesse momento aprovaria um projeto desse? Porque com certeza a arrecadação aumentaria muito. A arrecadação, a gente resolveria esse problema aí, né? E para investigar também questões de facções, milícias, sim, ia ser no instante, ia encontrar, né? Porque se você diminui a circulação de moeda, você obriga as pessoas a usar as formas digitais de transação, né? Que seria o Pix, cartão de crédito, fica tudo registrado. Teria como você fazer a rota, né, do dinheiro. Aí ia acabar com muitos problemas que a gente tem hoje, né? Exatamente. E tudo isso está ligado a essa temática, né? Porque o núcleo desse assunto, da questão das offshores e dos paraísos fiscais, é a sonegação. Isso, sonegação. A gente está conversando aqui sobre sonegação. Por exemplo, a gente tem que pagar imposto, né? Se não pagar imposto, chegar a receita... A gente não tem como... Além de cobrar, ainda tá com multa violenta e pronto. O cidadão comum, ele não tem nem como negar, porque os impostos, eles são retidos às vezes, por exemplo, o imposto de renda, ele é retido logo na fonte. Isso. Se você trabalha de carteira assinada e o seu salário está dentro ali do limite da margem do imposto de renda, o seu dinheiro é retido na fonte. Se você o cidadão comum, a gente, quando a gente vai comprar algum produto, o imposto já está embutido no preço, ou seja, a gente não tem como sonegar, mas o Paulo Guedes tem. Não, e o processo de execução fiscal é muito mais violento do que o processo de execução normal, né? Porque no processo civil tem a execução, né, tradicional, e tem a execução do próprio Estado. A execução do próprio Estado é assim, violenta. Não tem como você não escapa. Você não escapa. Já pega seus bens, já não tem essa história não.
o Estado para o Estado para lhe pagar um precatório, um dinheiro seu que você já ganhou na justiça, já transitou em julgado, ele vai lhe enrolar até chegar um momento que tipo assim, ó, eu cansei. Aí ele chega assim: vamos fazer um acordo. Eu te pago 30% desse valor aí. Se você não aceitar, você vai sair prejudicado. Ele diz assim: eu te pago 30% desse valor em 60 vezes. Aí, tipo assim, se tu quiser, ele tá dizendo assim, se tu quiser receber, eu te pago desse jeito. O Estado, ele funciona mais ou menos assim. É complicado, né? Quando quer, né? E agora querem fazer a questão dos precatórios, né? O calote dos precatórios, porque o governo quer aumentar o valor do Bolsa Família, não tem dinheiro, aí o dinheiro que eles querem usar é o dinheiro dos precatórios, né? É o dinheiro da campanha, né? A campanha do Bolsonaro, a campanha eleitoral. Nada mais do que compra de voto. Compra de voto, exatamente. Então, querem fazer isso aí para... Compra de voto institucionalizado. Aí fica complicado. Mas é isso, é um assunto assim sensível, né? Porque a gente vê assim, esse governo não tem limite, né, cara? É um escândalo atrás do outro, mas as pessoas que apoiam o governo, eles sempre buscam ali alguma narrativa, alguma falácia ali para sair do foco, né? Eles tentam legitimar muitas vezes todos os atos, todas as atitudes do governo. E das pessoas do governo, né, que se envolvem ali nessas coisas. O Paulo Guedes, nesse momento, ele, assim, eu acho que já não tinha, né? O Paulo Guedes é uma figura que ele nunca teve tanta moral, tanto respeito no meio econômico, porque alguns economistas, alguns críticos diziam que o pensamento do Guedes sobre a economia era um pensamento totalmente atrasado. Ele é de uma escola econômica que não é mais privilegiada, porque é uma economia bruta, é uma economia desumana, é um liberalismo desacerbado, né? E tipo assim, que caiu em desuso. O mundo hoje, por mais liberal que ele seja, por mais capitalista que eles sejam, alguns países já caiu a ficha que é importante sim se pensar no social. É importante você ser liberal, mas você também estimular uma economia sustentável. Você, ao mesmo tempo que você defende uma economia liberal, você garantir o mínimo existencial. E a escola econômica do Paulo Guedes não privilegia essa temática. E você tem mais alguma coisa a falar sobre essa questão, Evandro? Não, eu assim, voltando à questão dos offshores, eu acho que é como tu disse, né? Essa questão, a gente tá falando aqui de sonegação. E somente agora que a gente está vivendo em um período em que a fome está voltando, a insegurança alimentar está voltando. Tudo isso aí impacta diretamente, né? São dinheiros que poderiam estar sendo investidos nessas demandas, né, do Estado. Menos emprego, tudo. E um dos responsáveis do PIB é o consumo das famílias. Ou seja, se menos famílias estão com menos dinheiro, a tendência é o Brasil não crescer, é recessão. Eu acho que é como tu disse, tem que ter um mínimo, né? Você tem que ter um mínimo para você poder comer, para você poder, sei lá... É o mínimo existencial, o mínimo existencial, principalmente comida. Comida é foda. E é isso. É isso aí. O que a gente tinha a falar hoje sobre essa temática era isso. E a gente vai conversar aqui, nesse segundo momento, a gente vai falar sobre a questão da fusão do DEM com o PSL. Para quem não sabe, o DEM, o atual partido, né, do presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, eles resolveram em uma assembleia se unir, fazer um mega partido juntamente com o PSL. O PSL hoje ele é o maior partido da Câmara dos Deputados,
que era o partido do presidente, né? O presidente saiu, deixou a sigla e eles resolveram se unir e fazer esse partido. Eu ouvi uma entrevista do ACM, né? O ACM Neto, que é o presidente do DEM. Foi agora dia 6, se salvo engano, foi dia 6. Eles fizeram a assembleia que foi lá, que aconteceu de fato essa fusão entre os dois partidos. A ideia do ACM é o seguinte, ele diz assim, ó, nem Lula nem Bolsonaro, a gente está se unindo para viabilizar essa terceira via, né? Isso. Só que o nome do partido é União Brasil. O número é o 44. É União Brasil, não seria União pelo Brasil. É União Brasil, número 44. Mas aí a gente tem que voltar um pouquinho aí no tempo e fazer os cálculos políticos. Por que dessa união? Porque qual o objetivo, né? Eles falam que é eleição presidencial. Eu nem acredito nisso. Eu não chego a acreditar, não. Essa galera aí, eles não estão preocupados com a eleição presidencial. Eles querem fazer deputado e senador. Exatamente. A ideia dessa união, dessa fusão, é eles se salvarem. O DEM, ele é um partido ele está em decadência. Ele na eleição passada, né, para deputados e senadores, eles caíram. O PSL, com o efeito Bolsonaro, fez ali, né, um grande número lá de deputados. Eu tenho aqui os números. O DEM, por exemplo, ele tem 28 deputados. O PSL, ele tem 54 deputados. Vai dar o quê? Mais de 80, né? Exatamente. Aí eles seriam a maior bancada. Mas aí já a gente vai ter que fazer um cálculo que isso daqui vai diminuir consideravelmente. Porque assim, no PSL ainda tem muito bolsonarista. Exatamente, né? Tem a onda, aqui tem o efeito Bolsonaro. Não, e outra coisa, muitos desses deputados eu acho que não vão ser eles vão sair, muitos deles vão sair do PSL e vão acompanhar o presidente. Talvez pro PP, né? Eu acho que talvez pro PP. Tá avançadas as negociações com o PP. Pronto. Aí isso aqui já vai diminuir bastante. Aqui é um cálculo que eu estou fazendo que mostra que a questão aqui é de sobrevivência dessa galera. Porque como vamos supor aqui, tem 54 deputados. Eu aposto que desses 54, nem 20 deputados desse aqui se reelege. Porque a gente tem nomes aqui que são bolsonaristas, eles vão acompanhar o presidente da República. Lá no DEM, desses 28 deputados, eu creio que também que boa parte não vai conseguir se reeleger, porque o cenário é outro, o cenário político aqui que a gente está vivendo é outro. Tem 2 senadores, né, o DEM, incluindo o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, e o PSL, ele tem 2 senadores. Então, atualmente eles seriam, claro, um mega partido. Mas agora, se a gente for fazer cálculos para a eleição de 22, eles não estão buscando terceira via, não. O que eles estão buscando é sobrevivência. Porque assim, fica até meio estranho, porque assim, o ACM Neto é lá do Salvador. Salvador, Maranhão, né? Não, Maranhão não, Bahia. Bahia. Ele é prefeito de Salvador, né? Pronto, Bahia. Bahia tem mais o quê? Tem mais a galera progressista, né? Exatamente. Aí tem a galera do PSL, que é ultra radical de direita, né? Isso. Aí já teria esse choque entre essa galera mais progressista e a galera mais conservadora. Eu acho que na próxima eleição, ou então na época da janela partidária, que eles podem sair, né? Vai reduzir muito o partido. Eu acho que talvez saia uns 10 a 20 parlamentares, né? Ali desse partido União Brasil. E outra coisa, próximo nas eleições, eu acho que a maioria deles não vão ser reeleitos, ou então vai entrar novos nomes, né? Exatamente. Por isso que eu acho que aqui é mais uma questão de sobrevivência mesmo. Porque vai juntar o dinheiro dos dois, né? Exatamente. Eles vão ter bastante dinheiro para fazer campanha. Isso. Eles vão ter um fundo eleitoral aí bem considerável. Mas dinheiro não significa eleição, né? O PT é uma prova disso.
O PT tinha a maior verba partidária das eleições de 2018, era do PT. Apesar do PT ter conseguido fazer uma quantidade significativa, né, de deputados, ainda foi muito baixo, acima, pela questão da expectativa, né? Por ter um orçamento muito alto, a gente acreditava que a gente ia conseguir fazer mais partidos, mais deputados do que o alcançado ali. Então, o que é que eu acho? Olhando aqui para a questão agora presidencial, o impacto, né, disso na questão presidencial. O DEM, hoje, tem 3 pré-candidatos, né? É o Mandetta. Só sei do Mandetta. Quais são os outros 2? Não, não, tem o Mandetta, são 2 só. O DEM tem o Mandetta e tem o Rodrigo Pacheco. O PSL tem o Datena. Não, mas eu acho que quem quer colocar o Rodrigo Pacheco é o Kassab. Exatamente. Que é um apoio forte. O Kassab, eu acho que é PSD, PSD. Né? Pois é, porque assim, o Rodrigo Pacheco é do DEM, né? É do DEM. Aí ele quer o trazer presidente... o PSD para ser o candidato do Kassab. Mas o segundo ACM Neto, que é o presidente do DEM, quer colocar ele. O Rodrigo Pacheco está aí como um pré-candidato do DEM, juntamente com o Mandetta. O Mandetta, inclusive, deu uma entrevista para o Canal Livre da Bandeirante, domingo, e ele falando sobre a questão da terceira via e tudo mais, ele elogiou o Ciro, né? Só abrindo aqui um parênteses, ele elogiou o Ciro. Aí ele falou da questão das vaias, né, que o Ciro recebeu e tudo mais. E ele falou, o Ciro é uma pessoa bastante inteligente e tudo mais. Era importante a gente ter ele do nosso lado, a gente tem sim essa pretensão de sentar com o Ciro e conversar, mas só que o Ciro está dificultando as conversas, porque o Ciro ele não abre mão de ser cabeça de chapa. E a terceira via, todo mundo que está vindo para a terceira via está vindo com o pensamento de que quem quer ser apoiado tem que estar disposto a apoiar. Ou seja, eles não tipo assim, quem vir para cá tem que deixar a vaidade de lado e pensar num projeto maior. Porque ninguém vai vir para cá dizendo que você vem que tu vai ser a cabeça de chapa. Não, eles vão testar o desempenho ali de cada um e ver quem é que... Porque assim, a terceira via tem voto, né? O problema é que tá muito fragmentado. Porque tem o Mandetta, tem o Moro, tem quem mais? O Eduardo Leite, o Dória, Isso. o Rodrigo Pacheco, quem mais? Se dúvida até o Cabo da Ciolo, né? Aí fica muito fragmentado, aí a galera olha aquele mundo de... porque na verdade aí não seria uma terceira via, né? A gente tá falando aí de candidatos dispersos, porque né? Para vingar a terceira via... quando a gente fala, né? Tem que abrir mão. Isso, quando a gente fala em terceira via, a gente fala de um bloco organizado, por exemplo... O Bolsonaro, uma via, o ex-presidente Lula, a segunda via. A terceira via tinha que vir um bloco organizado. Isso. Quando a gente fala de terceira via, a gente não fala em impossíveis candidatos, porque a gente pensa assim, o Daciolo não vai jamais se juntar com essa galera aí. Porque não existe um alinhamento ideológico. E como tu disse, o Ciro não abre mão da candidatura. Ele não abre mão. Ele é candidato a presidente. Quem quiser vai ali ser o vice-candidato, o vice-presidente. No máximo tem a vice-presidência. Isso aí dificulta, né? Dificulta para ele. Porque tem que conversar, tem que dialogar, né? Tem que fazer acordos. Ou seja, essa União Brasil aí nada mais é do que criar base, né? Isso. Para sobreviver. Porque eu acho que eles viram que vai ser difícil no próximo ano. Isso, eles não estão tão focados aí na eleição presidencial não, porque eles não têm nome. Nem compensa, né? Nem compensa, tem que pensar em fazer candidatos. É melhor gastar dinheiro para fazer base do que gastar dinheiro com nome presidencial. Eu acho que o DEM ele teve um bom desempenho nas eleições municipais. Eu lembro que eles tiveram um bom desempenho. Eu não tenho aqui de cabeça os números, mas eles fizeram uma grande quantidade de prefeitos, inclusive de capitais.
o ACM é um exemplo, né? Que é prefeito ali de Salvador. Salvo engano, prefeito de Salvador. Ele é desse desempenho aí positivo que o DEM teve nas eleições municipais. E outra questão a respeito do União Brasil é porque ali a gente não vê a criação de um novo partido, né? Aquilo que a gente conversou no episódio passado sobre o que é ser um partido, o que é ser um partido político. Um partido político ele precisa ter uma ideologia. Qual é a ideologia do União Brasil? Dinheiro. É sobreviver, é mais um cargo, é mais uma eleição. Né? Exatamente. O negócio é entrar lá dentro da máquina pública, empregar os deles e sobreviver, né? Exatamente. Essa daí é a ideologia deles. Sobrevivência política. Sobrevivência. Os caras não têm ideologia. Segundo, eles não são partido porque eles não têm uma vida partidária. Eles não têm congressos, eventos para discutir o país. Qual o projeto do União Brasil para o Brasil? Qual é o projeto desse partido para o Brasil a partir de 2022? A partir de 2023? Eu acho que até o MDB é mais partido do que o DEM. Né? Exatamente. Se a gente for pensar, mas não tem. Eu estava ouvindo um comentário do Vila. O Vila, eu tenho minhas críticas a ele, mas ele é um cara inteligentíssimo, é um estudioso, um historiador. Ele pontuou aquilo que a gente conversou no episódio passado. Eu ouvi ele ontem, foi ontem que eu estava ouvindo, eu ouvi ele esses dias. Ele falou algo interessante, que no Brasil a gente não tem partido de direita. Não existe nenhum partido de direita com ideologia, com organização. O que a gente tem são 2, 3 partidos de esquerda. Ele citou muito forte o maior partido e o único, né, assim, do Brasil, que ele diz, o único partido do Brasil é o PT, o outro partido que ele julga ser partido é o PSOL. Tem ideologia, né? Tem ideologia, os caras se organizam, pensam num país, tem uma vida, não é esse negócio aí, ó, vamos se organizar aqui, porque a eleição tá aí, a gente tem que buscar ocupar cargos. Não é essa a ideia de um partido, não é essa. Porque aí é uma candidatura independente, né? É aquela galera que se candidata e se elege pelo nome. O sistema político brasileiro, ele é um sistema partidário. Você precisa ter um partido para você participar da eleição. Para justamente isso, a gente saber em quem a gente está votando, né? Que ideologia representa aquele partido. Essa fusão, então, comprova, né, por tudo isso que a gente tem falado aqui, que é mais uma questão de sobrevivência dessa galera desse partido. A terceira via com eles aí, eu acho que não vai rolar. Talvez aí o candidato da direita vai vir, né, das prévias ali do PSDB. Eu acho que das prévias do PSDB, eu acho que o nome mais forte é o Eduardo Leite. Exatamente. Até o Gereissati. E eu já tinha cantado essa pedra há muito tempo, não foi? Eu falei, vai vir o Eduardo Leite. Não dá não, é um cara lá... Vai vir o Eduardo Leite. O Dória sempre pirulitou. Não, vai vir... Não, o Dória não sei o que... Não, vai vir o Eduardo Leite. Por quê? O Dória só ganhou nas eleições para governo de São Paulo por causa do Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro. O Bolsonaro. Porque o França quase que ganha, viu? Isso. Ali foi muita sorte do Dória. O Dória, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito ganancioso. Ele quer subir, né? Mas ele não tem chance de disputar um pleito presidencial. Eu acho que nem para governador, eu acho que ele vai ter dificuldade, né? O Eduardo Leite, ele tem um bom trânsito, né, dentro do partido. É mais moderado. Eu acho que o único empecilho dele mesmo é o Dória, né? Ele é um cara que se dá bem ali com muita gente dentro do partido. Ele tem uma imagem muito boa, né? Que, para quem não sabe, os marqueteiros, né, de campanha política, de campanhas eleitorais, eles fazem também esse cálculo, eles calculam a imagem do cara, quem é o cara, a imagem dele é importante. E o Eduardo Leite, ela tem essa imagem, ele é um cara jovem,
um cara bonito, de uma boa aparência, é um cara simpático. A gente olha para o Eduardo Leite, ele não é aquele sujeito que você olha e que você tem uma repulsa, você tem já uma antipatia gratuita, porque tem pessoas que a gente olha assim e a gente já não se simpatiza. E eu não sei se isso vai ajudar ele, que ele há pouco tempo assumiu que é gay, né? Exatamente, tem essa questão. Ele foi ali no programa do Bial, assumiu a homossexualidade dele, né? Isso. Afirmou, sim, sou homossexual, tenho um companheiro. Até o Jean Willis caiu em cima, né? Dele. Exatamente, o Jean Willis já percebeu, isso aí é estratégia política. Então, o Eduardo Leite tem tudo isso a favor dele. É um cara que gosta de pagode, toca ali um pandeiro e tal. Tudo isso aí é muito importante na escolha de um candidato. Não pensem que esses mínimos detalhes não influenciam, porque influencia demais. É o que eu digo. Tem alguns políticos aqui em Sobral e no estado do Ceará que eu discordo totalmente da ideologia do cara. Mas eu digo o seguinte, fulano de tal, discordo. Mas se ele conversar 5 minutos com uma pessoa que não tem um posicionamento político bem definido, ele convence. Eu vou citar um exemplo aqui, uma pessoa que eu discordo totalmente da ideologia política dele, do posicionamento político dele, mas é um cara que, se conversar 5 minutos com uma pessoa... É o Ciro Gomes, né? Não, é o Capitão Wagner. Ah, sim. O Capitão Wagner, ele é uma figura que tem ali um cara jovem, uma figura bonita, um cidadão bonito, conversa bem, é muito educado. Ele vai discordar de você com extremo respeito, e você pode discordar dele na frente dele, que ele vai lhe tratar com bastante respeito. Isso aí é muito importante. É o que falta, às vezes, em grandes políticos que têm bastante potencial. É o caso, o Ciro, eu já cito o contrário. O Ciro é uma figura extremamente inteligente. Eu acho que ninguém duvida da capacidade de inteligência, de análise política, exatamente, de leitura de conjuntura. Eu lembro do Ciro fazendo uma análise de conjuntura na eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Ele disse o seguinte, Evandro, incrível. Ele falou o seguinte: se o Eduardo Cunha ganhar as eleições para presidente da Câmara, a Dilma não termina o mandato dela. E acertou, né? Certeiro. Mas isso ele falou, não havia nenhuma instabilidade política, não. Parecia estar tudo bem. Ao ver das pessoas normais, o que estava havendo ali era só uma eleição de Câmara normal. Mas não, ele já estava enxergando uma usurpação do Temer pela presidência, um golpe que estava se desenhando acolá. Porque o que ele calculou? O Eduardo Cunha, como ele diz, é acharcador. Ele vai querer implantar esse tipo de comportamento dentro da Câmara, a Dilma não vai aceitar e eles vão romper. Foi dito e feito. Até o Cid Gomes, né, falou do... Sim, foi lá o Cid naquela época, ele era ministro da Educação. E falou, acharcador. Chamou ele de acharcador e tal, fez ali um discurso ali memorável, né? E aí ele foi obrigado a... Ele já sabia, né? A demissão dele já era certa. Ele foi chamado ali para depor, igual o Paulo Guedes foi convocado agora, né? Para depois se explicar a respeito aí das offshores. E o Cid, naquele momento, ele tinha sido também convocado a depor lá na Câmara dos Deputados a respeito de alguma coisa. Eu não sei o que ele falou. Eu acho que ele falou alguma coisa. Eu não lembro aqui. E aí ele foi lá discursar. Ele aproveitou o momento, essa convocação aqui não é à toa, aqui é os meus últimos momentos, eu vou aproveitar meus 15 minutos de fama e vou fazer aqui meu nome. Eu vou embora, mas eu vou desmoralizar esse cara. Aí ele falou tudo aquilo, fez aquele discurso contra o Eduardo Cunha. E ele não tem medo de falar, não. Não, eles não têm, né? Os Ferreira Gomes, eles são muito direto, muito reto.
que eu acho que se torna estupidez, né? Depende da situação, né? Eu acho que a gente não pode falar tudo que pensa, não, sabe? Principalmente quem está na vida pública, quem é político. Cara, um político ele não pode falar tudo que ele pensa. Que o Eduardo Cunha é acharcador, eu concordo, em gênero, número e grau com o Cid. Que tudo que o Ciro fala, vamos dizer, boa parte das coisas que ele fala eu concordo, mas tem coisas que ele não pode falar. É verdade. Entendeu? E aí, voltando aqui à questão, eu queria só abrir também um parênteses aqui pra gente conversar bem rapidinho sobre a questão dos protestos. Do dia 2, né? Do dia 2. Foi maior do que o do dia 12, né? Mas eu acho que foi menor do que o do dia 7. Sim, foi. O do dia 7 foi maior. Foi sim, não foi ainda aquele protesto, né, suficiente para derrubar o presidente, importante. Exatamente. Importante. E aí eu queria abrir, né, a questão ali das vaias, né? Ali foi um exagero com o Ciro, né, que até bateu do nele, Ciro, né? isso. Exatamente. Ali foi um exagero desnecessário, né? Desnecessário. Eu acho que é aquele negócio, né? Vaiar, você discordar, faz parte. Homem público, ele tem que ele tem que saber receber as vaias e os aplausos, né? Vaiar, não, pode vaiar. Discordo, é muito bom, né? isso. Mas a violência jamais, isso ali é inadmissível. Mas é aquele negócio, todo lado, cara, tem os extremos, tem pessoas que são realmente apaixonadas e que não justifica. Essas pessoas devem ser identificadas e devem ser punidas, né? Deveriam, pelo menos, ser identificadas e punidas ali no rigor da lei. Não pode. Discordo do que o Ciro fala demais, mas agredir não. E eu vi uma nota do PDT, que aí eu também discordei em algum momento, porque é o seguinte, o PDT estava exigindo uma nota oficial do PT repudiando aquelas atitudes, né? Assim, eu acho que a política ela envolve muita paixão, né? É um ambiente de muita paixão. E aí, Evandro, a gente tem que ter alguns cuidados com o que a gente fala. O Ciro tem, desde 2018, o Ciro diariamente, em todas as oportunidades que ele tem, ele bate no Haddad, bate na Gleisi, bate no Lula, no Haddad também. Chama o PT de quadrilha, chama a Gleisi Hoffmann de quadrilha, e isso aí são ataques. Isso aí são agressões verbais, porque o PT ele não é uma quadrilha, a Gleisi ela não é chefe de quadrilha, o Haddad ele não é Porsche, ele não é, ou seja, são ofensas, são ataques que o Ciro faz e assim, e o PDT nunca soltou uma nota pedindo desculpa, a gente não concorda com as falas do Ciro, desculpa o presidente Lula, ex-presidente Lula, desculpa. Não teve. Então. Tem que ser recíproco, né? Exatamente. Eu tô vendo aí, é uma falta de. Tipo, você tá havendo ataques do Ciro e não faz nada, né? E ninguém faz nada. Falta de repúdio, nada do tipo. Exatamente. E ataques gratuitos, que eu acho que é desnecessário. O Ciro esteve dentro do governo do PT. Ele não pode lavar as mãos e dizer que eu não sei do que se trata, eu não faço parte. Não. Se o governo do PT deu certo, o Ciro tem bônus. Se os governos do PT não deram certo, o Ciro tem ônus nisso aí também. Ele esteve dentro do governo. O Ciro, cara, ele participava do gabinete de solução de crise do governo do PT, do governo do Lula. Ou seja, ele tinha uma participação muito importante dentro do governo. O irmão dele foi ministro da Educação por pouco tempo, mas foi. Um correligionário dele, Leônidas Cristino, foi ministro dos portos
do governo do PT. Então, a família Ferreira Gomes, os Ferreira Gomes estiveram dentro da administração do PT. E isso aí são coisas que poucas pessoas sabem, às vezes, e que às vezes compram o discurso do Ciro. Ah, que o PT... Não, cara, tu teve dentro. Teve muitos erros e teve também acertos, o governo do PT. Mas é isso. Eu não acho nada errado o Ciro querer ser presidente. É totalmente legítimo, né? A questão é só os ataques, né? Os ataques e assim, muito, muito fortes, né? Às vezes desnecessários, né? Desnecessário. Porque eu tô entendendo a estratégia dele. Ele tem que desgastar o Bolsonaro e o Lula, né? Pra ficar viável pra participar. Pra chegar, exatamente, é uma estratégia política, mas às vezes se excede, né? Vamos ver se o João Santana vai acertar, né? Porque ele é que tá, não sei, eu acho que as orientações tá vindo do João Santana aí, né? Eu também acho. Porque o Ciro mudou em algumas coisas, né? Eu acho que é o João Santana que tá mandando ele fazer isso e ele vai. Né? É isso aí. Então, hoje a gente conversou sobre as offshores e sobre a fusão do DEM com o PSL. E, por último, a gente falou sobre a questão aí das manifestações. Das manifestações. A gente abriu aqui um parênteses para analisar ali um assunto que a gente conversou na semana passada. Isso. E aí a gente encerra aqui hoje? A gente encerra aqui. É o nosso parecer, né? Então, pronto. Esse é o nosso parecer de hoje. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. E mais uma vez, eu peço aqui, convoco vocês que participem juntamente com a gente nesse projeto. A gente conta com o apoio de vocês. Né? Compartilha com os amigos. É importante. A gente vai... Curta, né? Tem lá no YouTube também. Exatamente. Lá na bio do nosso Instagram tem o linkzinho lá do Spotify. Você clica ali e já vai para dentro da nossa conta lá dentro do Spotify. Curta, compartilhe e se inscreva. O nosso parecer, @é o nosso parecer. O nosso e-mail é o nosso parecer @gmail.com, caso queiram mandar e-mail com pauta, sugestão de pauta. A gente está no YouTube, é o nosso parecer, a gente tem um canal lá. No Instagram também @é o nosso parecer. Deezer, Spotify, Amazon, a Amazon Music e Apple Podcast e Google Podcast. Em todos esses canais você vai encontrar a gente. E obrigado aí pela paciência. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta. Se discorda, comenta. Se concorda, comenta. Um forte abraço. E esse é o nosso parecer. Esse é o nosso parecer e até o próximo episódio. Valeu. Você ouviu? É o nosso parecer.